mas no nosso exercício, na nossa abertura de espírito para as lições, para as oportunidades, para um melhor viver, né? Existe uma questão que talvez seja a questão que mais caracterize a filosofia, que todos nós de alguma forma já tivemos contato. Qual é o sentido da vida? Parece uma questão de Visconde de Sabugosa, né? De quem gosta muito de livros, de intelectuais. Na verdade, a psicologia e o mesmo senso prático da gente já percebeu que não ter clareza a respeito do sentido da vida está por trás de todas as ocorrências de suicídio, indireto ou direto. Todas as tristezas e as depressões que a Organização Mundial da Saúde, inclusive, reconhece ser uma epidemia de alto significado mundial. Tanto o suicídio quanto a depressão têm se multiplicado muito. E está longe de ser aquela bobagem que algumas pessoas pensam, isso é só uma tristezinha, é um drama ou qualquer coisa assim. É um problema muito sério que precisa de atendimento, de atenção, inclusive medicamentosa, quando é o caso. Então, descobrir o sentido da vida, descobrir sentido nas coisas que a gente está vivendo, é uma tarefa da máxima importância. Não é uma questão acadêmica, nem filosófica no mau sentido, nem intelectualoide ou qualquer coisa assim. É uma tarefa da vida, encontrar sentido para o que a gente está vivendo. E a gente, quando vê muita violência, seja na forma dos atiradores, dos terroristas, ou da corrupção, ou das múltiplas formas que a violência tem nas nossas vidas, a gente fala, essa vida não tem sentido. Quando a gente vê tanto sofrimento nas nossas vidas, voltando, indo e voltando, indo e voltando, por que nós estamos sofrendo e sofrendo as mesmas coisas? Às vezes a gente faz uma análise do que a gente já viveu e fala assim, nossa, mas o problema de trabalho que eu tenho hoje é o mesmo problema de trabalho que eu tive no outro, e no outro, e no outro, só mudam os personagens. O meu marido atual, que eu pensei que agora ia, não foi. Troquei de marido, troquei de mulher, troquei de partido político governando o país. Quando o Collor saiu, todo mundo, agora vai. Não foi, ele voltou, inclusive. E agora tem muita gente que personificou o Brasil, o problema do Brasil é a Dilma, saindo a Dilma, seus problemas se acabaram assim. E a gente se encontra no próximo presidente, na rua, porque denúncias, né, corrupção, etc, etc, etc. Aonde está, então, a questão da salvação? Aonde está a questão, como é que a gente lida com isso a partir do sentido da vida? Como é que Jesus trabalhou a questão fundamental do sentido da vida? Isso está nos evangelhos, num momento em que muitos momentos em que os fariseus que tinham se reunido e queriam buscar uma maneira de pegar Jesus, de colocá-lo em contradição, seja com a lei antiga, seja com ele mesmo. E num momento, uma das arapucas que eles montaram para pegar Jesus era a seguinte pergunta. Primeiro fazendo elogio, e é muito interessante que os fariseus, antes de lançar uma pegadinha para Jesus, sempre faziam elogio. A gente se preocupa muito com a crítica, poucos de nós se preocupam com o elogio. E o elogio é uma das formas de manipulação e de dominação dos seres uns pelos outros, né? Como a cantada, como o pedido de voto em eleição. Vem o candidato e fala assim, nossa, eu sempre admirei você, sempre achei você uma pessoa muito importante, né? E aí você, a cantada e o chamado, a publicidade, ela sempre trabalha com um elogio e a gente pouco lida com isso. E os fariseus, muito perspicazes, eles começavam, mestre, você que é sábio, o senhor que sabe tudo, que tem uma sensibilidade fantástica, que conhece muitas escrituras,
diga pra gente qual é o maior mandamento da terra. Numa sociedade que só Moisés, que foi o primeiro a instituir os mandamentos, já colocou 10, como saber qual é o maior? Se fizesse uma pesquisa aqui mesmo, o que vocês acham que é o mais importante? Não mentir, não cobiçar a mulher do próximo, não matar. O que é o mais importante? Honrar pai e mãe? É fácil responder essa pergunta? E depois de Moisés, a sociedade judaica ainda tinha instituído mais cerca de 400 mandamentos. 400. É mais ou menos como perguntar para um advogado, mesmo para um advogado, qual é o artigo mais importante de lei no Brasil. Deve ter quantos artigos de lei no Brasil? Como saber? Pois Jesus ali não só respondeu a pergunta com um mandamento, no caso 2 mandamentos que sintetizariam toda a lei e os profetas. Já imaginou? Um mandamento que conseguisse condensar toda a Bíblia? O que vocês acham disso? Plano facilitado. Qualquer um que manuseou a Bíblia uma vez só, pega aquele livro grosso e já desanima. Você vê as páginas bem fininhas, você fala, complicou. Aí quando você abre, está em 2 colunas e a letra miudinha, você fala, pelo amor de Deus. Aí você começa a ler aquilo e umas palavras que você nunca viu na vida, nunca ouviu falar. É um desafio enorme a Bíblia, fala a verdade. E Jesus condensou, disse ele, toda a lei e os profetas, ou seja, toda a Bíblia, o Velho Testamento, em 2 orações, 2 mandamentos. É um belo plano facilitado. Disse ele, ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Repetiu ele. Nesses 2 mandamentos estão contidas toda a lei e os profetas. Bacana. Só que Jesus, profundíssimo conhecedor da alma humana, sabia que a gente subverte tudo. O ser humano consegue corromper qualquer ideia. Isso ia acontecer com amor? É claro que sim. Disse a filósofa Marisa Monte, o que a gente não faz por amor? Não é verdade? Pais batem em filhos, agressores domésticos, homens batem em mulheres por amor. Mata-se em nome de Deus. Nossa! Então a palavra amor, só falar amor, não era suficiente para o ser humano. E Jesus, antes de morrer, sabedor disso, reuniu os discípulos e só para os discípulos falou assim: um novo mandamento vos dou, vós sereis reconhecidos pelo amor que tiveres uns pelos outros, amai-vos uns aos outros. Que novo mandamento é esse? Mudou alguma coisa? Amai-vos uns aos outros? Mas ele colocou 4 palavrinhas no final: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, no momento que ele se colocou, que ele colocou o amor dele, que ele exemplificou através da sua vida como parâmetro de amor, aquele que, como todos nós aqui que estavam falando, se o parâmetro é o amor, todo mundo está dentro, fala a verdade. Você não ama ninguém? Existe alguém aqui nessa sala que levanta a mão para falar: eu não amo ninguém, não amo minha mãe, não amo meus filhos, não amo meu cachorro? Se não amar os filhos e a mãe, pelo menos o cachorro ama, né? É o ser mais valorizado na nossa sociedade. Todo mundo ama alguém, então se o critério for amor, eu estou salvo. Estou tirando 10, escolinha do professor Raimundo. Bacana. Só que como personagem da escolinha, quando a pergunta continua, ele cai. Por quê? Todo mundo acha que ama, mas quando eu coloco Jesus como padrão de amor, quem acha que chegou no padrão?
aí você que estava no 10, você passa para o 0, ou alguma coisa próxima disso. Como é que está o nosso amor perante Jesus? Nós precisamos ter essa noção. Como está o amor que nós praticamos em relação ao amor que Jesus praticou? Isso é fundamental pensar. Sabe por quê? Kardec, quando teve essa oportunidade única de falar com espíritos de luz através de médiuns, e ele fez as perguntas mais importantes que ele conseguiu vislumbrar, são as 1019 perguntas que compõem o livro dos Espíritos. É fantástico, 1019 perguntas e respostas, as perguntas mais importantes. Começa a pergunta número 1, o que é Deus? Todas as perguntas mais importantes estão ali. É lógico que depois que você faz 10 perguntas, você tem mais 20, mas ali tem 1019. E Kardec, quando fez essa pergunta fundamental, ele trouxe para a gente essa questão de como, quem a Terra, quem Deus instituiu para nos servir de modelo e guia. Quem seria o padrão das nossas existências? Quem é aquele que dá o norte, aquele que é a bússola, aquele que exemplifica o que há de melhor no gênero humano? A resposta foi: vede Jesus. É simples. Se Jesus é o nosso modelo, assim como uma costureira compara o corte de tecido dela com o molde, assim como um torneiro mecânico tem um molde para fazer as peças que ele esculpe no torno mecânico, nós também temos um modelo. Nós somos a peça, nós somos o corte de tecido que precisa ser comparado e adaptado ao molde Jesus. Então nós precisamos saber se o tipo do tecido, se a substância do tecido ou da peça chama-se amor. Nós precisamos comparar o nosso amor com o amor de Jesus. Um momento chave para isso é a oração. Por quantas pessoas você ora? Faz as contas aí, rapidamente. Por quantas pessoas você reza? O pior de nós é falar por um, eu. Mas eu tenho certeza que a maioria de nós aqui reza pelos filhos, pelos parentes, de vez em quando um amigo que está em dificuldade. Se somar tudo bem somado, não vai passar de 20, 30, não é verdade? Difícil passar disso, né? São poucos. Por quantas pessoas será que Jesus reza? Dizem os espíritos que estão afetos ao planeta Terra mais de 20 bilhões de espíritos, 7 encarnados. O padrão de Jesus é 20 bilhões. Será que alguém chega perto disso? Não dá, né? Nem os que pensaram assim, para mim não é só 20 ou 30, eu rezo por mais do que isso. Bacana. Mas 20 bilhões eu estou duvidando. E sabe o que é mais complicado? É que além da distância quantitativa entre nós e Jesus, que vai de 15 para 20 bilhões, é uma distânciazinha razoável? 15, nós, ele, 20 bilhões. Além da distância quantitativa, tem a distância qualitativa, porque ele não reza só. Você acha que Jesus passa o dia rezando? Ele reza, pensa, ama, trabalha, cuida, zela por 20 bilhões de espíritos na Terra. Você imaginou o que é isso? Então tem a distância quantitativa e a distância qualitativa. E aí é que começa o nosso problema. Quando você tem uma distância muito grande, o que acontece com o ser humano quando lhe é colocado um modelo muito grande, muito maior que ele? Nós sabemos o que acontece. Nós aqui em Santos temos o brasileiro mais conhecido de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento. O filho dele se confrontou com essa questão. Como é viver com um modelo muito alto?
Será que foi fácil para Edinho? Pelo que a gente conhece, a gente não sabe da vida dele, mas foi fácil para o Edinho ser filho do Pelé? Massacrante. Para a filha da Xuxa, será que é fácil? É muito difícil. Eu imagino o Edinho assim começando a brincar com qualquer coisa, empurrou uma bola, todo mundo, oh, é craque. Ou então chutando a barriga da mãe. Nossa, esse vai superar o Pelé. E ele foi massacrado por essa hiperexpectativa. Deve ser muito difícil. Agora, cá entre nós, hein? A distância entre Edinho e Pelé, que para quem conhece futebol é gigantesca, não é nada perto da distância nossa para Jesus. Se foi muito difícil para Edinho, para nós é muito complicado. E aí nós temos que entender o nosso processo de aprendizado, de salvação, ou de iluminação, de ascese espiritual, com relação a essa tarefa. Se te dão uma tarefa muito grande, como é que você faz? Como é que você resolve? Quem acha que um ser humano como nós, numa vida, consegue chegar ao amor de Jesus? Quem aqui acha que quando estiver no final da vida, se bem que Jesus morreu aos 33 anos, né? Tem esse detalhe. Como a maioria daqui já passou dessa idade, nós já teríamos passado da idade de ser Jesus. Complica bastante, mas vamos dizer, para facilitar, com que idade você acha que vai poder exemplificar o amor de Jesus? Dá para em uma vida só você ter o amor, amar Jesus, amar como Jesus amou? A gente até canta na música, né? Amar como Jesus amou. Mas dá? E como é que fica a nossa tarefa então? É impossível? A salvação para nós é impossível? A iluminação para nós é impossível? Como fica? Ah, finalmente veio o Espiritismo e falou o quê? Que a gente tem várias vidas. Ufa! Se fosse só essa era impossível, mas com inúmeras vidas, infinitas vidas, opa, já deu um plano facilitado outra vez. Então já se torna possível ser como Jesus, até porque ele mesmo prometeu que todos fariam tudo o que ele fez e mais. Nós seremos mais que Jesus. Foi Jesus que falou. Nós seremos mais que Jesus. Mas aí se coloca entre nós e o modelo, ou entre nós e a superação até do modelo Jesus, a questão do tempo. Em quanto tempo? Ah, nós temos a eternidade toda. E isso nos dá um conforto. Mas nós temos um outro tempo. Nós, humanos encarnados na Terra, nós também temos um outro tempo. Não só o tempo entre nós e a perfeição simbolizada por Jesus, mas também entre o tempo do presente e da transição planetária. Como aqui haverá pessoas que já leram e conhecem e estudaram bastante a respeito da transição, e outros que estão ouvindo esse termo pela primeira vez, nós precisamos entender o que vem a ser essa transição. O que é isso que... Eu já sei, Maurício, eu sei que quando ia passar de 1999 para o ano 2000, o mundo ia acabar. E aí surgiu uma teoria do bug do milênio. Vocês lembram? Por causa do tal do bug do milênio, todos os computadores da Terra iam parar e ia dar uma pane geral. As pessoas já associaram com o quê? O fim do mundo. Aí veio, não aconteceu o fim do mundo, todo mundo sabe, né? Daí veio 2012, o calendário Maia. Vai acabar o mundo de novo, gente armazenando gasolina, alimento, fazendo silo, vivendo debaixo da terra. E, para decepção de alguns, não acabou. Por quê? Porque as pessoas estavam esperando. Todos nós temos consciência do fim do mundo.
Todos nós, antes de encarnar nessa terra, todos nós fomos avisados. Você está numa encarnação chave, onde você vai viver o fim do mundo. Só que, como sempre, em todas as escrituras, especialmente no Evangelho, especialmente na Bíblia, a gente toma a mensagem espiritual no sentido material. E aí entorna todo o nosso cargo. Quando a gente pensou, quando falam pra gente fim do mundo, a gente fica na dúvida se vai ser com fogo, terremoto, se vai bater um asteroide, o que os filmes de Hollywood ficam variando, né? Ora é um asteroide, ora é não sei o que, um maremoto, ora não sei o que. Mas não se trata de fim do mundo material. O mundo já está acabando. Quem fala assim, esse negócio de fim do mundo é tudo mentira, não tem a menor consciência do que está acontecendo na Terra. O mundo já está acabando. Faz mais de um século que o mundo está acabando. Como assim, Maurício? Como que o mundo está acabando se nós estamos aqui? O mundo que está acabando é um mundo espiritual. Nós vivíamos um padrão de humanidade, e esse padrão de humanidade está se esvaindo, está em crise para que surja um outro padrão de humanidade. Foram os próprios espíritos que falaram isso. E não são só os indivíduos que crescem, mas os próprios planetas que têm fases, como um videogame, e que vai, à medida que são cumpridas determinadas tarefas, ele passa de fase. A Terra já foi mundo primitivo, que eram basicamente os brucutus da caverna lá, né? E passou para mundo de expiação e provas, que é a segunda fase das 5 que foram explicadas pelos Espíritos. Depois de mundo de expiação e provas, vem mundo de regeneração, que é esse que nós estamos ingressando. A Terra já está com um pezinho no terceiro estágio. E, como na escola, o que acontece ao final do ano na escola, ao final de um ciclo na escola? Existem as provas, e quem passa fica na sala de aula, e quem não passa, volta. Ah, então nós não vamos para o inferno, arder em azeite quente por toda a eternidade? Não. Inverno não, né? Inferno é uma criação humana. É claro que o inferno, uma punição por toda a eternidade, não condiz com um Deus de perdão e de amor anunciado por Jesus. Se Deus é de amor e de perdão, como é que Ele mesmo não seria capaz de perdoar os nossos erros? Por causa do erro de uma vida, você vai ficar por toda a eternidade no azeite quente. É claro que isso não existe. Mas aqueles que não passarem vão sair daquela turma e vão ingressar numa outra turma, num outro planeta mais primitivo, para começar tudo de novo, que é o que acontece mesmo com quem não passa de ano. Ah, quantas vezes pode acontecer da gente voltar? Infinitas vezes. Deus nunca desiste de nós, nunca vai ter uma punição absoluta, Ele sempre vai nos dar novas chances. Os melhores pais e mães sempre dão novas chances para os seus filhos, porque Deus, que é infinitamente melhor que a gente, não iria fazer assim. Então é claro que os que não passarem vão para um outro planeta e vão ter outras chances. Mas é claro também que ter outras chances em outro planeta das cavernas, lá do mundo mais primitivo, não é exatamente a coisa que a gente mais gostaria de fazer, né? E desde a Revolução Industrial nós lutamos para passar de 18 horas de jornada de trabalho por dia para 8, 6, agora alguns de nós que é 4, né? Estamos lutando para... Nunca se trabalhou tão pouco, nunca se teve tanta tecnologia na história da humanidade. Quando você voltar para as cavernas, qual vai ser a jornada de trabalho? Quem dormir com os 2 olhos fechados é capaz de ser comido. Porque no mundo primitivo, no mundo dos brucutus. Se você quer mais conhecimento a respeito disso, eu indico sempre 2 livros, um que é Exilados de Capela, que fala da própria formação da Terra, e outro, A Caminho da Luz, que é o melhor deles, que fala muito a respeito de transição, de como a Terra foi colonizada por povos vindos de outras estrelas, como
os habitantes repetentes da terra vão habitar e povoar também povos mais primitivos. E lá, como o pessoal vai estar muito primitivo, quem sair daqui com muita inteligência e pouco senso moral, tem muita gente com muita inteligência e pouco senso moral na terra? Tem, né? Essas pessoas, quando chegam lá, vão ser deuses, vão ser o máximo, vão ser os maravilhosos, porque lá, cheio de homens das cavernas, quem for do mensalão, vai ser fantástico. Quem for do nazismo, alguém tem ilusão de que o pessoal do nazismo era burro? Nazismo foi uma das matrizes da história humana que mais surgiu, mais produziu invenções para a Terra. Não haveria corrida espacial sem von Braun, sem o nazismo, que jogou todas as V1 e as V2 para bombardear Londres. O que era V1 e V2? Mísseis. Quem mais tinha feito mísseis na história do mundo? Ninguém. A propaganda, as conquistas, inclusive na área médica, muitas, a arte de como matar com baixo custo, que foi em Auschwitz. Bom, eles tiveram muitas tecnologias, muitas, e cresceram muito, muito inteligentes. Então, há muitas inteligências máximas na Terra que usaram muito mal as invenções. O nosso Santos Dumont é um dos símbolos máximos de que a tecnologia pode ser usada para o mal, e quando é usada para o mal provoca uma crise em nós mesmos. Ele se matou pelo mau uso dos aviões. Então, essas pessoas, essas individualidades, então vão sair daqui. E quem repete de ano? Eu sei que aqui só teve aluno exemplar, mas vocês tiveram amigos que repetiram de ano. Eu sei que aqui ninguém repetiu. E era muito chato repetir de ano por dois motivos básicos. Primeiro, por passar pelas mesmas lições novamente, o que por si só já é chato. E o principal, o que mais pega para um aluno, é que aquelas amizades todas, sabe aquela menina que você estava de olho? Sabe aquele carinha que você já estava, né? Ensaiando o ano todo? Quando a coisa estava pegando, quando você começou a namorar, um dos dois não passou de ano. A perda para o aluno, para os pais não. Para os pais eles já pensam um ano a menos na sua formação, faz aquela papagaiada toda. Para o aluno, o que interessa é: perdi a convivência com os meus amigos. E isso para nós também vai pegar. É exatamente o que vai pegar. Sabe das pessoas que você conhece, sabe daquelas 30 que você reza? Tem umas 50% delas que nem valeria a pena rezar. Brincadeira, todas valem a pena rezar. Mas tem umas pessoas que a gente tem uma convivência que elas não são grande coisa. Ou não, ou só na minha família que tem gente mais ou menos. Mas tem gente que a gente convive que é especial, que é bacana. Se você não ficar na Terra para a transição planetária, você vai perder metade dos seus amigos, o que já é bem complicado. Mas você vai perder a metade melhor. E você só vai conviver com a metade pior. Aqueles, faz as contas, inclusive aqueles que você não reza, de jeito nenhum. Aqueles, os mais complicados, vão com você. Tá bom assim pra você? Não? Sabe a sexta série E? No meu tempo tinha a sexta série A, que eram os bacanas, a B, que era mais ou menos, e tinha a E. Aí, a sexta série E era o inferno da escola. E vai ser o inferno na vida da gente também. Não o inferno do azeite quente, de queimar e fazer churrasquinho de gente, mas é o inferno das pessoas que se condenaram, que fecharam as suas alternativas, que fecharam as suas possibilidades. Então, nós temos que pensar a questão do tempo. Nós temos que pensar assim: se nós não alcançaremos o amor de Jesus,
se isso já é certo, qual é a meta alcançável? Essa pergunta. Nós estamos na Terra, então isso quer dizer que Deus está apostando em você. Senão você não estaria aqui. Você está ocupando uma escola, uma carteira na classe de Deus, porque Deus aposta em você. Tá certo que Ele aposta também no Bin Laden, que já não postou porque já morreu, aposta no maníaco do parque, aposta nos senadores da república, aposta em um monte de gente. Mas Ele está apostando nessas pessoas todas, inclusive você. Qual é a nossa meta factível? Qual é o critério? O que vai fazer com que a gente passe de ano? Já que não é o amor de Jesus, porque se for esse o padrão, não fica um, meu irmão, como diz o santo. O nosso padrão também não vai ser inventado por nenhum espírito, nem pelo espiritismo, nem por ninguém novo. Nosso padrão é Jesus Cristo novamente, quando na terceira bem-aventurança ele falou assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. As pessoas de outras religiões não conseguem entender como é que alguém pode herdar o que ele já tem. É como se eu falasse assim: você vai ser herdeiro do carro que você já é proprietário. O que você acha disso? Você vai herdar a casa em que você mora e que já é de sua propriedade. Como é que você pode herdar uma coisa que já é sua? Como é que nós podemos herdar a terra? Dá para entender isso? Só dá para entender isso no processo de transição planetária. Nós herdaremos a terra num processo de transição. Nós ficaremos na terra. Nós. Seria bom, né, gente? Digamos assim, quem passar vai herdar a terra. Mas para passar de ano, nós temos um critério. Não é nota nem 5, nem 7,5, nem 8. A nossa nota é a mansidão, a autopacificação. Porque já que o amor do Cristo ele é inalcançável por nós, a nossa meta mais urgente, mais chão e mais imediata é a paz. O que a gente mais gostaria de ter na nossa vida, no nosso mundo, no nosso planeta, nas nossas relações, no nosso casamento, no nosso trabalho, é paz. É ou não é? Paz. Paz é o grande dom da vida. E como é que você acha que alguém pode conquistar a paz? Mudando de presidente? Mudando de marido? Mudando de emprego? Mudando de quê? Aonde está a mudança? Como é que se faz a conquista da paz? Gandhi, que foi o grande professor da paz depois de Jesus Cristo, o apóstolo da não violência, falou assim: faça em você aquilo que você propõe para o mundo. Você quer paz? Qual é a tarefa de quem quer paz? Se pacificar. Você é uma pessoa pacífica? É? Mesmo quando mexe no teu ponto fraco? Nós somos cobras, cachorro. O que acontece quando você pisa na cobra? A gente sabe. O que acontece quando você pisa no cachorro? A gente sabe. Nós somos mansos até a página 2, até quando a gente consegue. Mas só que o nosso limite ele é muito frágil. A qualquer coisa consegue tirar a gente do sério. Nós precisamos nos pacificar. Você sabe o que te tira do sério? Você sabe que situações te fazem sair de si, sair do ponto de harmonia? Por isso é que Jesus passou, que a maioria das pessoas acha que é a lição mais impossível do Evangelho: amai os vossos inimigos. Porque o inimigo é aquele que te tira do sério, é aquele que mexe no teu ponto fraco, é aquele que te desestabiliza. E achando o teu ponto fraco, depois que tem o diagnóstico, quando o médico sabe qual é a tua doença, qual é o passo seguinte? A cura. Nós temos que olhar os nossos inimigos, os nossos desafios, como um passo fundamental para a nossa cura. Por que tanta gente tenta te irritar e só alguns conseguem? Você nunca pensou isso?
Um monte de gente tenta te tirar do sério. Poucas pessoas conseguem. Essas pessoas que conseguem estão colocando para você: o teu ponto fraco é esse. Aqui é o ponto que você precisa melhorar. Invista nisso. É como quando faz o raio-x depois de um acidente e faz o raio-x e acha que pontos foram quebrados no teu corpo. Porque é importante saber que pontos foram quebrados no teu corpo? Por que eu engesso o corpo todo? Claro que não! Eu preciso atuar aonde tem problema. Ah, faz o exame para saber onde tem câncer. Por que não rasga o corpo todo para ver onde tem? Claro que não! Eu preciso atuar aonde tem o nódulo. E faço o exame e consigo. Quem faz o exame da tua alma, quem escaneia o teu espírito para achar os teus pontos fracos, é o inimigo. O material e o espiritual. Por isso é que a gente precisa valorizar. O amigo não faz esse serviço. Nenhum amigo fica obsessivamente procurando em você os seus pontos fracos. Quem faz isso é o inimigo. E ele, ao apontar os seus pontos fracos, te sinaliza e te aponta o caminho para a cura. Se você sair da disputa, se você conseguir sair da guerra, porque quem acusa você é teu inimigo, e aí você briga com ele, quer a eliminação e quer a desqualificação da acusação dele, ao invés de pegar. É como quem pega os exames e joga no lixo porque não gostou do resultado. Ah, não gostei do resultado, joga o exame no lixo. Como assim? Não gostou do resultado, não gostou do que você viu no exame? Começa o processo de cura. Nós precisamos ter maturidade. É o momento agora. É amargo você ouvir os teus limites, você perceber os teus pontos fracos? É difícil. Ouve-se crítica com facilidade? Não sei vocês, eu não. Mas nós precisamos finalmente ter maturidade para, ao ouvir as críticas do mundo, dos outros, dos inimigos, a gente aceitar e começar urgentemente o nosso processo de tratamento espiritual. Porque são esses pontos fracos que a gente na prática precisa trabalhar. E a gente só vai poder trabalhar quando se pacificar, quando aceitar as lições da vida como lições de Deus, como aprendizados libertadores para as nossas vidas. Obrigado, gente.